Olá, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Este é o programa Gestão Pública em Foco. Bom, a reforma tributária ela já começou, né? E entre 2026 e 2032, o município precisa ajustar as regras, cadastros, equipes, né, para atravessar essa transição para o IBS com segurança e também sem perder receita. Hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária do consumo, que é uma mudança estrutural na forma como o Brasil tributa, arrecada e também distribui os impostos sobre o consumo. E aí vem uma pergunta: seu município vai ganhar ou vai perder com a reforma tributária? Eu sou Antônio Moreno, diretor da GEPAM, e hoje a gente vai conversar sobre o tema reforma tributária e providências municipais obrigatórias no ano de 2026. Fica comigo. Toda segunda-feira, às 9 horas, eu trago um convidado para falar de temas que interessam de verdade a quem está no dia a dia da administração pública. E para isso, hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial que vive isso na prática, né, há muitos anos, a questão tributária, que é o professor Edilson Pereira de Godoy. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Antônio. Bom dia aí a todo mundo que está participando nesse nosso bate-papo, né, Antônio? Para a gente Exatamente. falar desse tema aí que, basicamente, Antônio, está atropelando as prefeituras, na verdade, viu? O que eu tenho visto por aí é muita prefeitura inerte ainda, que não entendeu o tamanho da reforma e também está um pouquinho perdida naquilo que o município precisa fazer. E o município participa e muito da reforma tributária e tem que participa como um sujeito ativo e não só passivo ou Sim, reativo. Então, os municípios precisam vir para a reforma tributária efetivamente. Vamos colocar assim, Antônio. sim, sim, sim. Bom, eu queria fazer a apresentação do professor Edilson, né? O professor Edilson ele é professor aqui na GEPAM, ele é advogado, tributarista, economista e contabilista, com pós-graduação em gestão pública, direito processual civil, metodologia e gestão em EAD e gestão da qualidade. E além de mestrado, tem mestrado em administração econômica financeira, né? Também formação acadêmica em direito pela UNAERP, e ele ocupa um grupo de pesquisa em probidade administrativa. O professor Edilson já foi fiscal de renda, já foi secretário de finanças, secretário de segurança pública, e hoje o professor é consultor em várias prefeituras, né? Professor de graduação e pós-graduação também, professor convidado da USP e Unicamp, e ele é também autor do livro Manual Prático de Tributação Municipal e também outros livros. O professor Edilson vai estar com a gente no primeiro encontro sobre reforma tributária e providências municipais obrigatórias para 2026, que nós vamos realizar lá no Parque Tecnológico de Sorocaba. Vai ser no próximo dia 9 de junho. Vai ser das 14 às 17 horas e estão todos convidados. Nós vamos estar lá conversando sobre as providências que os municípios precisam tomar para se adaptar à nova reforma tributária. Bom, vamos começar aqui, professor, fazendo uma pergunta para você sobre a questão da mudança da cobrança do IBS, né, que ele muda da origem para o destino, né? Então, cidades que hoje são verdadeiros, vamos colocar, imãs de prestadores de serviço, como sedes de grandes empresas, empresas de tecnologias, empresas de bancos, né? Eles correm o risco de ver a sua receita encolher, enquanto cidades essencialmente dormitórios ou consumidoras pode celebrar, né? Vão acabar ganhando com isso. Como, professor, como que os municípios que hoje são exportadores de serviços devem se planejar financeiramente a partir de agora?
porque eles poderão sofrer um apagão no caixa, né, deles, principalmente no futuro, em especial no futuro, né? Então, como que se dá essa mudança de imediato e no futuro? Bom, vamos lá. Primeiro, a reforma tributária acabou colocando alguns, vamos chamar de gatilhos aí, né? Uma implementação desse impacto da alteração da tributação da origem para o destino, para que os municípios não sofressem uma mudança radical. Ainda assim, ao final do processo, hoje nós temos, se eu for medir per capita, né, por habitante, eu tenho um município que recebe 200 vezes mais do que outros. Né? Ao final da reforma, que vai se dar só em 2077, nós teremos que essa diferença de recebimento de receitas por habitante, ela fique no máximo em 15 vezes. Ainda é muito, lógico, né? Mas perto de 200 hoje é uma coisa absurda. Então, Até assim, para Paulínia, né? Paulínia é um município que, né, isso. hoje há estudos que dizem que Paulínia pode perder de 50% a 70% da arrecadação, né? Tem Barueri, tem Itapevi, né? Esses municípios aí. É, em, Então, esses aí vão sofrer, né? em regra, os municípios do estado de São Paulo vão perder, porque os municípios do estado de São Paulo produzem mais do que a sua capacidade de consumo. Né? Nós não temos essa em São Paulo, muito difícil um município, porque a gente tem também uma forte produção no agro, né? O agro do estado de São Paulo é muito forte, é muito tecnológico, então tem uma produção assim bastante forte. Então, comparado com o resto do Brasil, porque assim, a reforma tributária ela não está distrita a estados, né? Ela na verdade é Brasil, e é exatamente para ter essa padronização no Brasil. Então, os municípios precisam ficar atentos, por quê? A partir de 2029, nós vamos começar a medir esse impacto dos municípios. Então, assim, os municípios que tinham, vamos pegar, Antônio, municípios mais modestos, né? Não vamos falar de Paulínia, Paulínia está fora da curva. Mas um município que tinha lá uma usina como lastro econômico do município. Então, a usina é que guarnecia o município no repasse de ICMS, né? É, esse tipo de repasse que era lastreado no que a gente chama de valor adicionado, que é mais ou menos um lucro bruto da empresa, né? Na verdade é saída menos entrada, ele deixa de ser o critério maior para repasse e entra a população. É, Então, isso já vai causar um impacto assim gigante nos municípios produtores. Então, municípios que conseguiram atrair grandes empresas, como você falou, seja de prestação de serviço, seja de indústria, seja de comércio, serão impactadas. Para mitigar um pouco esse impacto, nós estamos medindo aí de 2019 a 2026 a média de arrecadação, tanto de ISS como repasse de ICMS para os municípios. Isso vai compor um índice que vai manter esses repasses, né, ou parte deles, até 2077, sendo diminuído de forma gradual. Então, nós vamos fazer uma transição de repasse que começa, vamos dizer assim, ó, de 2029 a 2032 são ensaios, 10, 20, 30, 40%. Quando eu chegar em 2033, o sistema está fechado. Não existe mais ISS, não existe mais ICMS, não existe mais PIS/COFINS, nós teremos só o IBS-CBS. E aí, como que o município vai receber isso? Daquilo que ele consome no município, ele vai receber 10% da arrecadação disso. Os outros 90%, ele vai receber com base na média do que ele tinha de ISS de 2016 a 2016 a 2000, desculpa, 2019 a 2026 e é isso que eu queria, assim, vamos deixar bem claro. Então, os municípios, aquilo que ele recebeu, o município, de 2019 até 2026, vai formar uma média, isso correto? O que ele recebeu de ICMS e o também. que ele recebeu de ISS. Isso, Né? Esses dois aí serão isso, duas médias. Tá? isso. Essa média aí vai servir para os próximos 50 anos. A partir de 2033, os 50 anos aí, que na 50 verdade, anos. começa em 29, mas 29, 30, 31 e 32 é um sistema misto, então é pouco impacto. O orçamento ainda não será impactado, vai ser impactado em 2, 3%. Quando chegar em 2033, o impacto é de 10% do orçamento, porque só não mexe com o FPM, mas mexe com o ICMS e mexe com o ISS, como você falou. Então aí é um impacto grande. Exato. E a partir daí, é, essa migração de repasse, saindo do índice e indo para a arrecadação real, né, ou para a nova modalidade de arrecadação, ela vai aumentando de 2 em 2% todo ano, né, então parte lá de 2033 até 2077, ou seja, nesses 45 anos, né, nós vamos estar migrando. Qual é o meu problema?
eu não mudo uma cidade do dia para a noite. E nas cidades que têm uma diferença muito grande entre o valor produzido e a população, esse impacto de 10%, a gente sabe, a gente bobeia um pouquinho lá no controle do orçamento, a gente caminha para o déficit, né? Então, assim, é um impacto muito grande. Sem falar nisso, os tribunais de contas vão cobrar do município a efetiva fiscalização, porque agora Sim. a fiscalização municipal foi equiparada, né, à fiscalização estadual. Então, nós temos lá competência compartilhada com relação ao nosso IVA brasileiro, né, o que a gente chama de IBS aí e CBS no federal. Então, assim, os municípios precisam rever toda a sua legislação, precisam rever os seus cadastros. Cadastro de município é deplorável, dívida ativa do município é triste. Então, assim, é um trabalho muito grande que deve ser feito ainda em 26. Então, de novo, né, parece que as prefeituras ainda não entenderam que elas precisam interagir, né, não vai chegar pronto. Professor, você falou aí que o fiscal municipal, né, será equiparado ao fiscal estadual e fiscal federal. E com certeza, muitos fiscais estão nos ouvindo agora, e a gente sabe que, infelizmente, o fiscal municipal, ao longo, você tem uma experiência também de mais de 30 anos aí na área pública, eu também tenho já mais quase 50 anos de área pública. A gente vê que o salário do funcionário do fiscal é um salário, vamos colocar assim, pelo menos na área municipal, é ridículo, né? É um salário muito baixo. Sempre foi desprezado, na verdade, e não quer que ele trabalhe muito também para não ter desgaste político, né? Mas hoje o fiscal passa a ter assim uma preponderância muito grande, né? Porque nós vamos ter que começar, primeiro, na minha visão, e eu acho que você compartilha com isso, é criar um plano de cargos e carreiras, né, Sim, para os fiscais. Primeiro, nós vamos ter que criar cargos de fiscais, né, porque tem prefeitura que você vai lá, tem um fiscal. Tem prefeitura, outro dia eu fui numa prefeitura, não tinha fiscal nenhum. meu Ah, Deus. ele saiu, nós não abrimos concurso, o prefeito não está tendo interesse, quer dizer, não está tendo interesse, quer dizer, as pessoas só negam a vontade, não tem nenhum trabalho. Bom, como é que fica essa questão salarial do fiscal e esse plano de carreira? Como que você vê? Porque, né, alguns foram criados cargos de fiscal, lá era ensino médio, né? E agora, como que você vê essa questão de fiscal? Então, o ideal é que a prefeitura já se movimente para fazer isso neste ano. Lembrando, gente, a reforma já começou, né? Nós não estamos cobrando ainda, mas a reforma já está rodando. Pessoal aí, pelo menos das prefeituras, também está batendo cabeça com a nota fiscal de serviços, né? A partir de setembro, todos os optantes do Simples Nacional passam a emitir nota pelo Portal Nacional, já não usa mais nada do município, ou seja, nós estamos nos integrando à Receita Federal. Então, assim, a regularização das carreiras do fisco municipal é para ontem. Nós temos que fazer isso com urgência, porque até capacitar, até treinar, etc. Tal, e isso será cobrado dos prefeitos pelo Tribunal de Contas. Né? E Ministério Público também, viu? E Ministério Público. Também. E nós temos uma pegadinha na reforma tributária, né, que é a seguinte: a usina, vou continuar no exemplo do interior que é mais tranquilo para a gente, né? A usina de cana-de-açúcar vai pagar IBS, CBS, a fábrica de refrigerante que usa o açúcar da usina vai pagar o IBS, o distribuidor depois vai pagar IBS, e aí vai chegar lá no varejista, no mercadinho da vila, no ambulante, no MEI. Enquanto não tirar a última nota, que é a de consumo, enquanto eu estiver tirando notas que geram, né, direito à compensação, o município não recebe o imposto. Então, assim, quando a gente olha para o comércio nas cidades, no corredor comercial, né, naquela rua, naquela avenida do município onde se concentra o comércio local, nós verificamos que ninguém ali emite nota, não tem hábito. E nos mercadinhos da vila, nas lojinhas de vila, etc e tal, naquelas pequenas oficinas, meu Deus do céu, ninguém quer saber de emitir nota. Então, o município vai ter uma queda de arrecadação muito grande e, com uma competência compartilhada com os estados, ele será muito cobrado pelo estado. E aí, Antônio, é o que você disse, pode dar Ministério Público? Pode sim, né? Mas o Tribunal de Contas também vai dizer o que é que você está fazendo para arrecadar. Então, nós temos aí uma responsabilidade muito diferente. Isso vai ser aferido
pelo Comitê Gestor do IBS, que é um órgão só de estados e municípios. Então, é diferente daquele olhar da Receita, que olhava para a União e dava alguma coisa aí, algumas ferramentas, algum suporte para estados e municípios mais pequenos. O pessoal que trabalha com ITR vê a dificuldade que é, né? Ter resposta de um e-mail, utilizar lá o sistema da Receita, né? Fica muito distante. No caso do IBS, não. Né? Nós somos participantes, nós estamos lá representados no Comitê Gestor e nós vamos trabalhar direto com o Comitê Gestor. Então, assim, é quase que uma Receita Federal de estados e municípios. Meu Deus, porque eu fico vendo assim, hoje a gente vê a dificuldade do fiscal municipal até de fiscalizar o ISS, uma oficina mecânica, né? Sim, Mas ele vai ser fiscal agora de quitanda, farmácia, açougue, supermercado, empresa, né? Outro dia eu estava na prefeitura de Montemor, lá tem a Tetra Pak, é uma empresa enorme. Eu sim. estava outro dia em Araras, tem a Nestlé, né? Nescafé, usina de suco de laranja e tudo mais. Sim. Então, esse fiscal municipal, a minha preocupação é criar o cargo de fiscal, auditor fiscal, Auditor fiscal. ensino superior, formado ou em contabilidade, ou em direito, ou em administração, ou em economia, né? Passar depois, fazer um concurso público, né, muito rigoroso, ter um salário bom inicial e criar bonificação por atingimento de metas, correto? Porque esse sujeito, esse fiscal, ele não vai ser um servidor comum, não. Esse cara que ele vai ter que fiscalizar essas empresas da cidade. Ele vai ter que entender de contabilidade comercial, né? Contabilidade industrial, contabilidade agrícola, né? Então, olha, vai ter que passar por um processo grande de capacitação, né? O professor Edilson é professor da GEPAN nesse sentido, né? Então, olha, o trabalho que nós temos, como hoje o foco aqui é o que a gente tem que ser feito em 2026, né? As tarefas de casa, é criar o plano, primeiro, criar o plano de cargos e carreira, criar administração tributária, né, Edilson? Queria que você Sim. falasse um pouquinho, daqui a pouco a gente volta a falar da transição, mas eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho da importância de criar a administração tributária no município. Vamos lá. A Constituição Federal, desde 88, traz aí a necessidade da criação da administração tributária até para a integração com o fisco estadual e federal, né? Isso já vem de bastante tempo, mas a tecnologia não nos permitia essa integração maior. Hoje nos permite, como permite um monte de outras coisas. E é comum lá no Código Tributário do município, às vezes até na estrutura administrativa, você tem lá a Secretaria de Finanças, Secretaria de Fazenda, mas não tem dentro desse escopo a administração tributária. Às vezes eu tenho lá um diretor de receitas, a lançadoria, a tributação, mas não tem a administração tributária, que é o complexo, né? A estrutura administrativa em âmbito municipal que vai cuidar de toda a arrecadação do município e que vai conversar com o comitê gestor e que vai conversar com a Receita Federal, lógico, tudo via sistema. No caso do fiscal estadual, podemos ter atos, treinamentos e fiscalizações em conjunto, presenciais, inclusive, né? Mas aí é que o Antônio falou, mas eu preciso capacitar esse fiscal municipal, porque senão vai passar vergonha, né? Vai chegar lá, vai estar do lado de um fiscal estadual, o fiscal estadual vai estar conversando com os contadores da empresa, com os responsáveis lá pela parte fiscal, e o fiscal municipal, né? Aquele olhar no infinito, não vendo nada. Então, assim, esse ano, Antônio, precisa se fazer ou uma reforma de 90% no Código Tributário Municipal ou fazer um código novo, né, de acordo com a emenda constitucional 132, de acordo com as leis complementares 215, com a 214, 225 e 227, né? Então são três leis. Uma de 2025, mas aqui é 214, é só para um joguinho de números aí, né? Que é a do IBS. Depois, a 225, porque eu preciso regulamentar no município o Código de Defesa do Contribuinte e o Devedor Contumaz, e a 227, que trouxe aí uma reforma, lá na 214, trouxe o processo administrativo tributário, que na maioria dos códigos tributários está errado, ou pelo menos está desalinhado com o modelo nacional agora. Então, assim, lá na emenda constitucional 132, trouxe alteração no IPTU, trouxe alteração na contribuição de iluminação pública, na 227, alterou o Código Tributário Nacional, que mudou a legislação do ITBI. Então, olha lá, ITBI, IPTU
ISS que vai desaparecer, entra o IBS, contribuição de iluminação pública. Nós tivemos lá atrás a Lei de Liberdade Econômica alterando aí a ritualística dos alvarás e das taxas, né? Então, assim, na verdade, o processo administrativo tributário, então, sim, nós temos duas limitações aí do Supremo. Para a parte de multas, então, multa por sonegação máximo de 100% do tributo sonegado, multa por descumprimento de obrigação acessória 60% do valor do tributo. E nós temos muito município, por exemplo, que põe lá, R$ 200 por cada nota não emitida ou nota emitida errada. Não pode mais. Então, os códigos estão todos desatualizados, todos fora de um padrão, em que nós vamos ter prejuízo na arrecadação, e isso vai ser apontado. Então, assim, preciso fazer a estrutura da administração tributária, e isso aí, ela tem que entrar na estrutura administrativa do município. Eu preciso fazer o plano de carreira dos fiscais aí. Aliás, não precisa ser só o auditor fiscal, tá? Pode ser técnico tributário, pode ser analista, eu posso montar realmente uma equipe de arrecadação. Procurador, é um procurador fiscal, né? Procurador Procurador, jurídico. eu tenho PGFN e eu tenho Procuradoria da Fazenda Estadual, que só cuida de tributos. Quando eu chego no município, é a Procuradoria como um todo, coitado dos procuradores, né? Passam a ser genéricos aí, atuam em tudo, e aí, na verdade, não consegue ser especialista em nada, isso dificulta demais. Então, assim, mas o meu município tem 5 mil habitantes. Pois é, a reforma tributária agora vai te tratar igual a um que tem 13 milhões de habitantes, como é a capital. Então, todo mundo está no mesmo barco agora. Então, todo mundo. Edilson, a, a GEPAN, ela, aqui nas reuniões que eu estou tendo com os prefeitos, eu estou sugerindo, inclusive, criar uma Secretaria Municipal de Administração Tributária. Pode ser. Então, o secretário da Fazenda, ele ficaria cuidando, vamos colocar, da despesa, né? A contabilidade, a tesouraria, né? E a Secretaria de Administração Tributária ficaria com a parte de imposto predial, imposto territorial, ISS, TBI, né? A questão das contribuições, das taxas e etc. Né? Então, quando o prefeito quiser falar de despesa, chama lá o secretário da Fazenda. Quero falar de receita, chama o secretário de Administração Tributária, porque vai ser muita coisa, né, para esse secretário da Fazenda ficar cuidando. Outra coisa que a GEPAN está sugerindo é que se faça um código tributário novo mesmo, mande para a Câmara um código tributário novo, né? Crie administração tributária, que crie bonificação por atingimento de meta, que o fiscal tenha interesse de sair de dentro da prefeitura, que a prefeitura busque ferramentas de fiscalização, né? Ou uma solução de fiscalização, de software, né? Com inteligência artificial e tudo mais, para você não precisar ter 10, 12 fiscais. Às vezes, com 5 fiscais, você consegue trabalhar, desde que você tenha um software que permita, né? Fazer Sim. cruzamentos das informações que você tem das notas fiscais emitidas pelo sistema de nota fiscal nacional, né? Com lá a Receita Federal do Brasil. Então, você consegue fazer isso daí. Então, hoje tem que ir atrás de tudo isso, e tudo isso tem que depender de Câmara, tudo isso depende de licitação, depende né, de criar o cargo, de contratar a empresa para concurso, de fazer o concurso público, depois contratar o funcionário, capacitar o funcionário. Então, todo mundo fica assim, achando que, olha, está muito longe ainda, olha, a transição ela vai dar de 2026 até 2033. É isso que o professor Edilson falou. Não, já está sendo feita a média desde 2019, né, até 2026, é uma média. Então, o que nós estamos fazendo para elevar agora em 2026? Né? O que eu estou fazendo em termos de fiscalização? Pelo menos em 2026 eu arrecadar mais para poder subir minha média desses anos de 2019 e 2026, porque isso vai servir para 50 anos lá para frente depois. E aí não estão fazendo nada. Aí eu fico preocupado, porque aí vai vir o Tribunal de Contas no ano que vem, vai apontar que o prefeito foi inerte, que o prefeito não fez nada, vem o Ministério Público que pode responsabilizar o prefeito por renúncia de receita. Né? Aí vem a lei de improbidade administrativa. Então, essa transição ela vai de 26 a 33, Edilson. Então, vamos lá. A gente já está com. Já iniciamos, tem a média, uma questão é da média, outra, nós já começamos os testes em 26, né? Foi criada uma alíquota simbólica na nota Isso. fiscal lá de, achei, 0,1 do IBS, né?
Exato. O imposto sobre bens e serviços tem uma alíquota de 0,1. Na verdade, ele é um ensaio burocrático, né? Ou ele já exige uma mudança imediata na estrutura de fiscalização? Ou isso daí vai servir só para a gente já ver que nós vamos precisar de tecnologia para isso? Porque nós não podemos hoje, em pleno 2026, na era da inteligência artificial, né, Edilson? A gente ficar ainda, o fiscal pegar a maletinha, ir lá na empresa, bater, pedir documento, aí ele fala, não, está lá no escritório. Vai no escritório e fala, não, está lá na empresa. E o fiscal fica correndo para lá e para cá, e sem capacitação, sem entender absolutamente nada. Então, eu queria que você falasse sobre esse início do teste de 2026, como é que está funcionando já? Tá, então, assim, em 2026, nós já iniciamos com os documentos fiscais, que é óbvio, né? É a base de toda a tributação, é o registro da operação comercial aí tributável, e nós mantivemos tanto a nota fiscal dos municípios como a nota fiscal do Estado, porque da sobrevida, né, do ISS e do ICMS até 2032. Então, nós vamos com esses documentos fiscais ajustados, ou seja, é o documento fiscal do ISS e é o documento fiscal do ICMS, mas recebendo a parte do IBS e da CBS já em 2026, como o Antônio falou, como alíquota teste, mas em 2027. E aí, prefeitos, prefeitas, secretários, etc. e tal, só um minutinho. Entendam, né? Nós vamos, a partir de 2027, entrar na reforma tributária plena, plena do governo federal. Então, a Receita Federal vai nos cobrar muito. O nosso vai rodar teste ainda 27 e 28, como o Antônio falou, com alíquotas pequenas, né? Aí, somando, vai dar 0,9 depois, né? Sai de 0,1 para 0,9 em 27 e 28. Somente quando chegar em 2029 nós vamos ter uma alíquota cheia. Mas, para a Receita Federal, não. O PIS e COFINS serão extintos em 2027 e vem tributação cheia já da reforma. Então, nós seremos cobrados muito. Então, se os municípios não tiverem aí um suporte tecnológico, e vamos falar hoje, Antônio, o suporte tecnológico hoje é com o IA. Né? Por quê? Porque o município também não tem capacidade de contratar muitos funcionários. Né? Vai ter que contratar já na área de receita obrigatório, isso a gente sabe, mas os trabalhos de pesquisa, de análise, processamento, etc. Tal, eu preciso de ferramentas tecnológicas que possam dar suporte ao fiscal municipal, que possa conversar com as plataformas da Receita Federal, que possa conversar com as plataformas do Comitê Gestor. E não é o sistema normal que a prefeitura Não. tem hoje, que é o sistema de tributo. É um outro software, né, que as prefeituras vão ter que buscar. É um software com inteligência artificial, ou seja, aquele Com que inteligência artificial. faz 90% do trabalho braçal do fiscal. Exatamente. E, Edilson, na verdade, pensando até orçamentariamente, como vai estar cobrando já 0,1 do IBS, os municípios vão começar, no orçamento de 2027, vai ter que colocar uma rubrica lá de IBS já, Sim. né? Porque ele vai receber recurso do IBS, já vai receber. Sobre esse recurso, ele vai aplicar 25 na educação, vai aplicar na saúde, e ele vai ter que empenhar também um percentual desse valor para o comitê gestor, né? Porque o comitê gestor ele não tem receita ele tem receita, uma parte, deixa Sim. 0,1 desse valor vai para o comitê gestor, né? Na verdade, em 27 e 28 vai tudo para o comitê gestor, né? Agora, o que nós temos que colocar no orçamento é que a partir de 2027 eu vou fazer retenção de CBS. Então, CBS. tudo que eu comprar, tudo que a prefeitura comprar, é meu, é do município, Sim, tá? pertence ao município, né? E é uma receita que não está aberta nos orçamentos aí, ninguém fez ainda, etc. Então essa, no primeiro dia útil de 2027, o que você pagar lá, que tiver a CBS, você já tem que fazer a retenção para o município, e é cheio, Mais tá? ou menos, mais ou menos como funciona o imposto de renda hoje, né? Que você retém o imposto de renda, pertence ao município. Então, no caso, os impostos pertencem ao município, né? Então, isso é Isso. um ganho que o município vai ter. Eu Sim. sempre falo, às vezes eu vou nas prefeituras, e você também vai e fala, prefeito, neste momento, o teu fiscal não está sabendo, mas olha, Shopee está entregando produto, Mercado Livre está entregando produto na cidade. Aí você tem, quem é assinante de Sky na cidade? Esse imposto não vai ficar lá em Jaguariúna, onde tem a sede da Sky, vai ficar aqui na cidade, né? Aí você tem Netflix, você tem Spotify, né? Você tem telefone vivo, TIM,
Claro, Oi. Como que o fiscal municipal, que ainda não fiscaliza nem o ISS, ele vai atrás de tudo isso? E esses produtos importados que chegam no município, bem, via correio, sei lá como que chega, né? As pessoas entram, compram, chega aqui na cidade. Como que o fiscal vai atrás de tudo isso, né, Deus? Capacitação, Sim, treinamento, muito treinamento. E somente o fiscal pode fazer isso. Também é outra coisa. Não pode o procurador do município fazer um lançamento, é. não pode o secretário de finanças, somente o fiscal, o auditor Concursado. fiscal, somente Concursado. ele tem o poder, a capacidade, né? Ele é uma função de Estado, né? Aí, fiscal Então, concursado, realmente né, é Antônio? muita coisa, né? Ó, fiscal, eu gosto de reiterar muito assim, ó, fiscal concursado, porque tem município aí que Sim. nomeia a pessoa É, como auxiliar bom, fiscal, porque fiscal isso não existe, tá? pessoal, só voltando então, agora, no dia 9 de junho, tudo isso que o Edilson está falando aqui, nós estamos nessa nossa prosa aqui, o Edilson vai estar conversando das 14 até as 17, são 3 horas só. Vai ser lá no Parque Tecnológico de Sorocaba. Nós estamos realizando o primeiro encontro sobre reforma tributária e quais as providências que os municípios têm que tomar agora em 2026. Então, todos esses assuntos nós vamos tratar lá nesse primeiro encontro. Inclusive, essa questão de concurso, essa questão de administração tributária, de código tributário, a transição, o que é o IBS, o que é o ICBS, o que é essa cobrança, né, que está sendo feita agora, alíquota simbólica de 0,1 e tudo mais. Mas sobre a tecnologia, que tipo de tecnologia, como que o município pode usar a tecnologia a seu favor, entendeu? Edilson, um assunto que eu sei que você vai tratar lá também nesse primeiro encontro, no dia 9 de junho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, né? E aí também é o convênio que você tem que fazer com o Sinter. Como que o município faz isso? Tá? Vai ser o CPF dos imóveis, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o CIB e o convênio com o Sinter. Tá, vamos lá. A reforma tributária como um todo, a reforma tributária do consumo, como a gente chama, né, RTC, ela exigiu aí a unificação dos cadastros. Então, a partir de 2026, senhores prefeitos, nós temos aí CNPJ como identificação de pessoa jurídica e CPF como identificação de pessoa física. E, como disse o Antônio lá, que foi criado, né, pela própria Lei Complementar 214, aí, o CPF dos imóveis, assim chamados, que é o CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro. A Receita Federal já fez a parte dela e numerou todos os imóveis rurais com o CIB. No final de 2025, as capitais subiram seu cadastro imobiliário para a Receita Federal, e então todos os imóveis urbanos já estão cadastrados na Receita Federal, de capitais. Agora é As a vez dos capitais. municípios. Isso. Só que, Qual é o prazo, Edilson, para os municípios fazerem? para subir o arquivo até o final de dezembro de 2026. Se não, 2026, gente, olha. mas Nós é para estamos subir em o final de arquivo. maio, hein? Mas é para subir o arquivo, não é para fazer o convênio. Fazer o convênio é só o primeiro passo. Muitos municípios que fizeram convênio já subiram e desceram esse arquivo umas 3 vezes porque não conseguiram formatar ainda. Então, assim, tem muito município que tem lá 10% do seu cadastro sem CPF, com CPF de quem já faleceu, etc. Tal. Isso não sobe, né? Fora áreas irregulares, áreas invadidas, áreas que deveriam ter sido feito o REUB e a prefeitura, por algum motivo, não conseguiu fazer. Então, assim, é uma regula. Primeiro tem que fazer o saneamento do cadastro. Concomitante, tem que Uma fazer o higienização, né, desse cadastro todo, né? isso, tem que fazer o convênio com o Sinter. Como é que faz? Entra primeiro no portal do Enat, né? Depois do portal do Enat, clica no portal do Sinter, porque se entrar direto no portal do Sinter, não aparece a parte dos municípios. Então, aí, entra no portal do Enat, depois do portal do Enat, lá vai estar escrito portal Sinter, portal ITR, do lado tem portal Sinter. Você clica no portal Sinter, vai aparecer comunicado aos municípios. Clicou em cima, vai ter o roteiro de como que se faz o convênio. O convênio é só a primeira parte, depois tem que produzir os arquivos que estão lá. E aí, municípios que nunca fizeram já um referenciamento, por exemplo, município que está com o cadastro imobiliário todo desatualizado, municípios que têm 3 ruas com o mesmo nome,
municípios que não têm o CEP individualizado por rua vão ter muito trabalho. Então, assim, é pouquíssimo tempo para se fazer isso. E qual é o reflexo disso? A partir de janeiro de 2027, o cartório não consegue fazer nenhuma alteração na matrícula se não tiver o número CIB, e o município não pode receber nenhum projeto de construção se não tiver o número CIB. Então, assim, é muito grave essa situação, e assim, de novo, tem município que está achando que ele só vai ficar esperando vir alguma coisa, que ele não tem que fazer nada. E aí vai ser um tumulto muito pior do que foi a nota fiscal de serviço. E aí todo município sabe o que aconteceu com essa nota fiscal de serviços aí. Então, vamos correr, pessoal. Então, porque a reforma, a gente fala, né, a reforma tributária, ela não é só uma questão de nomenclaturas, né, de junção de impostos e de alíquotas, né? Na verdade, é sobre cruzamento de dados, né? O convênio Sinter, né, e adoção do cadastro imobiliário brasileiro, o que isso promete? Ele vai integrar cartórios, prefeituras e órgãos federais, né? Então, a pessoa vai ter um número, você vai na declaração de imposto de renda, você vai colocar lá, não vai precisar colocar imóvel, tal, colocar todas as características do imóvel. Você vai colocar lá qual que é o cadastro imobiliário brasileiro no imposto de renda seu, correto? Né? Agora, isso significa o fim da sonegação e também dessa informalidade imobiliária nos municípios, né? E a administração local ainda, elas são muito analógicas, né, para acompanhar essa revolução tecnológica que está tendo. Então, eu fico assim muito preocupado. Eu acho que, junto com o professor Edilson, durante o ano de 2026 e 2025, nós temos mais de 15, 20 cursos, né, preocupados, né, como que os municípios vão se adaptar a essa situação. E ainda eu saio visitando, e aí os prefeitos ainda não fizeram nada. E o Código Tributário? Ele não criou nenhuma comissão ainda, né, para começar a discutir o Código Tributário, né? E aí, como é que estão os cargos? Ah, mas eu não vou mandar, não, eu não estou querendo criar cargo, porque o limite da lei de responsabilidade. Tem que criar cargo, você vai precisar dessa figura. Essa figura que assina a notificação, essa figura que né, assina o lançamento, essa figura que recebe recursos e assim por diante. Então, nós temos muita, muita coisa para fazer. Então, olha, gente, anote aí, por favor, dia 9 de junho, o professor Edilson, lá no Parque Tecnológico, no período da tarde, vai estar falando sobre todo esse assunto. Edilson, nós estamos caminhando para o final e eu queria falar um pouco sobre a responsabilidade do gestor, né? O Tribunal de Contas, a gente sabe, está de olho. O Tribunal de Contas recentemente mandou um questionário para os municípios perguntando tudo sobre a questão da dívida ativa, né? Como é que estava. Então, e também, acho que na semana retrasada ou passada, eles fizeram um evento também sobre dívida ativa. Então, o Tribunal de Contas está começando a focar na receita, tá certo? Uma coisa que os municípios não se preocupam muito com a receita, né? Você vê lá a quantidade do valor que tem de dívida ativa, né, para receber. Então, se o município perder receita por omissão, né, ele não atualizar seus cadastros, ou falhar na transição para o IBS, o gestor público ele vai ser, com certeza, responsabilizado por renúncia de receita ou até por improbidade administrativa aí também, né, pelo Ministério Público. Essa inércia, então, diante da reforma tributária, virou um risco jurídico pessoal para o prefeito, né? É o CPF do prefeito e também do secretário de Finanças, porque a gente fala assim, é o prefeito. Sim, escuta, secretário de Finanças, quem cuida de receita é você. Cadê teu ofício solicitando ao prefeito contratação de uma empresa para fazer o Código Tributário? Cadê teu ofício mandando para o secretário de administração para criar cargo de fiscais? Né? Cadê teu ofício falando para o prefeito as implicações? Como que vamos colocar nós aqui, você é professor da GEPAM, né? Como que nós, como consultoria especializada, nós podemos blindar, então, os gestores, prefeitos e secretários nesses temas aí que nós conversamos até agora? Então, o Antônio, eu acho que o checklist mais bacana que tem para o prefeito, que vem do Tribunal de Contas, é só analisar lá as perguntas do EGM fiscal.
E aí ele vai ver que tudo que está lá ele tem que fazer, ou já deveria ter feito, né? Então, assim, é a própria prefeitura que vai informar para o Tribunal de Contas que ela não fez. E aí, do nosso lado aqui, nós estamos preparados para mostrar ou para implantar na prefeitura tudo o que o Tribunal de Contas está pedindo, tudo que a reforma está pedindo, inclusive na parte tecnológica, né, capacitação e etc e tal. E a gente vai falar sobre isso lá no dia 9, lembrando que não tem custo, né, Antônio? Não Sim, é, sim. não é uma capacitação, basta se inscrever lá no site da GEPAM e para a gente reservar a sua vaga lá e participar. Então, assim, aí nós vamos ter umas 3 horinhas que talvez dê, pelo menos para a gente falar de todos os assuntos, né? Nesse bate-papo aqui não deu. Mas é assim, é, prefeitos, olhem o que você já respondeu no EGM fiscal e olha como é que está a sua situação. Então, o Tribunal de Contas já está apontando tudo que você está fazendo de errado. Bom, então, reafirmando o que o professor Edilson falou, então, dia 9 de junho, esse primeiro encontro lá em Sorocaba, né? É gratuito, gratuito. Então, o que que nós estamos convidando? E fica o convite aberto aqui. É o prefeito, a prefeita, né? O secretário de Finanças, o diretor tributário e o procurador do município, o procurador-geral do município. Esses quatro aí, é importante que eles participem. Para quê? Pelo menos para saber, escuta, o que é que eu preciso fazer? Escuta, o que que a GEPAM pode me ajudar no meu dia a dia? Como que a gente avança nessa questão do convênio com o Sinter? Como que a gente faz esse cadastro imobiliário brasileiro? Como que a gente faz o código tributário? Como que a gente cria a administração tributária? Como a GEPAM pode ajudar a criar o plano de cargos e carreiras? Sim. E a questão de capacitação, os cursos, né? São quase 250 horas de capacitação, todo tipo de contabilidade simples nacional, como fiscaliza banco, como fiscaliza cartório, como fiscaliza construção civil, como faz tudo isso. Né? Então, fica aqui o nosso convite para o dia, no dia 9 de junho, das 14 às 17, no Parque Tecnológico de Sorocaba. Edilson, muito obrigado pela sua participação. Fica aqui as suas palavras aí finais aí para as suas considerações. Vou reiterar o alerta aí aos prefeitos e aos funcionários que sejam de carreira ou então estão em comissão ou são cargos de confiança. Levem isso para os prefeitos, para as prefeitas, para os secretários, para as secretárias. Nós estamos, sim, no momento de transição, só que dessa vez o município não pode ficar inerte na transição. Ele é um dos atores e um dos principais, né? Nós temos aí a configuração da reforma tributária com a União, estados e municípios participando efetivamente. Então, vamos lá, dia 9, vamos descobrir aí tudo que vocês não fizeram ainda, né? E aí também nós vamos dizer tudo que nós podemos apoiar vocês para que esse caminho difícil seja mais fácil. Mas imagina, um prefeito ser rotulado de ter acabado com a cidade por não ter feito nada e aí a cidade vai ficar congelada nas suas receitas até 2077. Eu acho que não é um bom rótulo para nenhum E prefeito, nenhum né? prefeito e nenhum secretário quer ter isso no seu currículo, né? Exatamente. Então, gente, olha, a inscrição é no site da GEPAM, www.gepan.adm.br, é gratuito, faça lá a sua inscrição. E deixa aqui o convite já também para o nosso próximo episódio do nosso programa aqui, Gestão Público em Foco, né? Toda segunda-feira, às 9 horas, eu recebo aqui um convidado para falar de temas de interesse da administração pública. Bom, uma excelente semana para você, para todos, e até o próximo episódio. Um abraço, professor. Um abraço, pessoal. Até a próxima.